por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira. Hoje é 24 de fevereiro de 2021, meio de uma semana agitadíssima no mercado brasileiro, muitas oscilações, decisões importantes sendo tomadas também, e por isso a gente atualiza vocês hoje deste cenário de tanta volatilidade. Kleber, como você está? Tudo bem, Rei. E você, como é que tá nessa semana um pouquinho diferente das outras que a gente tem acompanhado esse ano? Posso ser bem sincera? Vamos lá. Hoje é quarta-feira. A sensação que eu tenho é que eu já trabalhei 2 semanas sem folgar e que fui atropelada por um caminhão de eixo duplo e carga alta. É um pouquinho normal, mas assim, lembra que 2020 foi bem mais pesado, né? Então é que a gente estava já se acostumando com o mercado um pouco mais calmo, né? Mas aparentemente ele já vem voltando aos trilhos aí depois do, vamos chamar, chacoalhão que a gente teve aí do final da semana passada para até segunda-feira. Ontem a gente já teve aí um dia um pouco mais tranquilo, né? Boa. Bom, falando nisso, é o nosso assunto de hoje, né? As pessoas que têm aí seu dinheiro investido ficam preocupadas quando tem um cenário como esse, né, Kleber? Fica todo mundo se perguntando o que fazer. No episódio dessa terça-feira, na aula com o professor Martim, a gente trouxe um pouco dessa orientação de que caminho trilhar, o que ficar... O que servir de ponto de atenção para quem está com dúvidas a respeito do cenário. E aí, a gente teve um início de recuperação nessa terça-feira, né, do mercado brasileiro. Foi uma recuperação bem interessante, né, começando naturalmente pelas movimentações que foram feitas, até pelo que a gente falou na segunda-feira, sobre movimentos muito pesados, como o que poderia acontecer, trazem oportunidades, né? A gente repetiu um pouquinho isso ontem e ele trouxe realmente algumas oportunidades de curtíssimo prazo, porque tem muita coisa para acontecer ainda para confirmar realmente que essa recuperação de ontem vai continuar, para que os preços que tiveram, né, um tombo muito forte, né, principalmente da Petrobras, já se recuperem no curtíssimo prazo, mas já foi um movimento bem interessante para o investidor, principalmente aquele que teve paciência para não sair do papel e aquele que até que se posicionou enquanto ele estava em queda na segunda-feira, né? As ações ontem acabaram se recuperando com a preferencial subindo mais de 12%, né? Mostrando ali um potencial realmente de recuperação forte, principalmente porque o investidor olhou como uma janela de oportunidade, entendendo que esse movimento que foi feito não vai impactar estruturalmente na companhia, pelo menos essa análise inicial, né? Até pelas informações que foram vindo ao longo do dia, que foram ajudando também em outros aspectos, outras ações, né, que foram beneficiadas, como a Eletrobras, como o Banco do Brasil, e no geral a gente viu todos os setores ali tendo, principalmente quando a gente olha para as falas e os eventos que foram acontecendo ao longo do dia. A gente teve alguns pontos importantes ontem. Primeiro, só lembrando, né, a gente teve o encaminhamento, durante o dia, na verdade, era a promessa de encaminhamento da proposta de privatização da Eletrobras. Se confirmou à noite, ela foi enviada, né, a medida provisória. Depois a gente teve também um encontro entre o Arthur Lira, presidente da Câmara, com o Paulo Guedes, onde dessa conversa saiu uma sinalização de aceleração positiva para a agenda de reformas e privatizações. A gente tem um andamento da PEC que destrava o auxílio emergencial, né, com os gatilhos fiscais necessários, que pode ser votado amanhã e já no Senado para ser encaminhado para a Câmara. E depois, no final, a gente teve ali falas do presidente onde trouxeram um alívio para o mercado em relação à continuidade do trabalho do ministro da Economia no cargo dele, no caso Paulo Guedes, né? Então, tudo isso junto fez com que o mercado realmente ficasse bem mais tranquilo, subiu 2,27%, foi uma alta bem relevante, voltando acima dos 115 mil pontos. E aí vem a pergunta do investidor, então tá tudo bem? Sim, tá tudo muito volátil,
né? A gente vive sim um momento de volatilidade, a gente vive um momento de oportunidade, e aí volatilidade com oportunidade, com riscos ainda, todos aqueles que a gente já falou, a gente não está falando, mais uma vez, está sendo super pontual, né? A gente não está abordando aqui pandemia, não está abordando aqui programa de vacinação, imunizações, recuperação da atividade, teto de gastos, lei orçamentária, uma série de coisas que precisam ser colocadas no papel e que podem também trazer mais elementos para esse nível de risco e para essa volatilidade que a gente está passando. Tá tudo no combo da volatilidade, né, Kleber? Exatamente. Mas olhando para preços dos papéis e para o movimento que a gente teve ontem, foi um sinal já super positivo, né, de recuperação, e ele continua hoje pela manhã, por enquanto, antes das 10 horas, quando a gente está gravando, o mercado futuro já opera em alta, seguindo também uma positividade que a gente vê do mercado internacional, que vai também subindo lá nos Estados Unidos e acompanhando também os índices europeus. Antes da gente falar de Estados Unidos, queria aproveitar que você tocou na questão de privatizações e de outras atitudes que o governo tem demonstrado. Como o mercado recebe, Kleber, essa medida provisória para a privatização da Eletrobras e o plano que o governo tem de privatização de outras estatais? Recebe muito bem, claro, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser realmente visto de que forma isso vai ser feito, vai ser transacionado, mas sem dúvida que pelo menos o mercado recebe de forma muito positiva, né? Uma vez que o governo toma, a gente não é especialista aqui em privatização, só para deixar aqui um parênteses bem claro, né? Mas historicamente a gente sempre vê dois movimentos muito interessantes, né? O primeiro o mercado faz a leitura de que uma vez que uma companhia, uma prestadora de serviço que está nas mãos do governo e que tem a possibilidade de ir a mercado para uma gestão onde ela vai acabar evoluindo e trazendo mais benefícios, tanto para o consumidor quanto até para uma concorrência maior, isso pode ser muito benéfico para o mercado, para as ações daquela companhia que tiver capital aberto, né? E, obviamente, para os acionistas dela. Então, isso faz com que a gente tenha pelo menos uma visibilidade, uma visão do mercado mais positiva para essas companhias no caso delas serem privatizadas, tá? Ou seja, tudo isso mostra então que esse avanço que a gente tem com a medida provisória da privatização da Eletrobras, né, como forma de reiterar ao mercado a intenção de vender a participação da União na estatal, contribui para o avanço dessas ações, né, da empresa, né, tanto no mercado ontem quanto principalmente olhando para o longo prazo, ou seja, as ações da companhia devem se valorizar pela visão positiva que o mercado tem. Inclusive, um dos pontos importantes, né, que a gente tem de crescimento para o país é a expectativa de agenda de privatizações de outras empresas também, que é aguardado pelos investidores e pelo mercado. Então, quem sabe esse não é um primeiro passo para essa agenda positiva começar a andar. E, Kleber, você trouxe aí os dados de recuperação das ações da Petrobras e também do Ibovespa nessa terça-feira. E entre sexta e segunda-feira, a queda acumulada das ações da Petrobras ela foi de quase 29%. Teve também na segunda a queda de 4% do Ibovespa, e alguns analistas colocam isso como uma reação exagerada do mercado ao que aconteceu entre o governo e a Petrobras. Dá para se fazer essa análise já? A análise ela pode ser feita do seguinte ponto de vista, Rê. Quando a gente olha para valorização e desvalorização de uma ação, a gente está falando, como várias vezes a gente já trouxe aqui, sobre expectativa, né? Existia-se uma expectativa, como ontem a gente teve aqui no podcast, né, com a nossa convidada falando sobre o que a gente teria, a Mari, de pelo menos expectativa sobre o que seria feito em termos de gestão, de investimento, de desinvestimento, do que a companhia ia fazer. Já estava tudo desenhado. Então já tinha-se uma espera do que a Petrobras faria nos próximos meses, no ano de 2021, né, e o planejamento todo desenhado. Ou seja, você tem uma questão de estrutura, né, e uma análise fundamentalista em cima da companhia, já pautada em tudo aquilo que vem sendo feito, e com isso você faz as projeções de crescimento da empresa, de quanto a empresa vai gerar de receita, de quanto ela vai ter provavelmente de investimento, de quanto ela pode fazer, então, com que tudo isso se transforme em valorização do seu capital, e automaticamente quanto a ação vai subir ou talvez desvalorizar,
quanto ela vai gerar de dividendos ou não. Quando você tem tudo isso e um efeito contrário, ou que não é esperado, na verdade, acaba entrando dentro dessa análise, dentro dessa história, o mercado precisa reavaliar isso. E se essa mudança for realmente muito estrutural, como foi o que o mercado avaliou no momento em que veio a decisão de mudança da liderança da companhia, ele falou o seguinte: bom, toda essa estrutura que eu avalio e que eu entendo que vá ou que iria acontecer, talvez não aconteça mais. Se não acontecer, eu não sei o que é que pode ser o resultado daqui a alguns meses, dentro desse ano, nos próximos anos, esse planejamento vai continuar, se tudo isso que vem sendo feito vai ser dado continuidade pela nova liderança, e aí tem uma venda natural, porque eu não sei mais se eu devo continuar com essa ação, eu não sei mais se eu devo continuar com esse risco, com essa posição na minha carteira. Só que daí vem o que você acabou de colocar. Alguns analistas colocam, e aí a gente pode corroborar talvez com essa opinião, de que sim, tem um exagero pelo medo, pela preocupação do desconhecido, né? E é o que isso que a gente chama de efeito manada no mercado, né? Você tem um efeito muito forte, onde o movimento ele é muito grande de saída, uma desvalorização que não faz sentido com os preços. Se a gente olhar para a companhia e para a empresa hoje, em 2021, ela está numa posição muito melhor do que alguns anos atrás. Então, significa que com uma venda tão grande, uma desvalorização que ela teve agora aí de exatamente mais de 100 bilhões de reais em 2 dias, fez com que ela ficasse muito barata se a avaliação da companhia para daqui a alguns meses continuar assim a mesma, independente da mudança que a gente teve de gestão. Então, esse exagero é feito uma avaliação exatamente por isso, porque será que a empresa, por causa dessa mudança, perdeu 30% do valor do mercado? Será que essa expectativa que a gente tinha caiu tanto em cima de uma mudança como essa? É um pouco subjetiva essa avaliação, né? Para alguns, sim, por isso que a gente teve um movimento tão forte, e para outros, nem tanto. Quem são esses outros? Os que ontem enxergaram o quê? Teve um exagero muito grande, não tem por que a companhia ser tão depreciada dessa forma, preciso reajustar isso daqui, tem uma oportunidade. E a gente vê logo em seguida a empresa recuperando 12% do seu valor num dia, e ela pode recuperar isso rapidamente, sim, com o mercado enxergando que mesmo com a mudança, todo o restante do planejamento e parte financeira vai continuar seguindo aquilo que já era esperado. Boa, muito bom. Kleber, para a gente encerrar nosso cenário pocket do podcast hoje, o presidente do Fed, Jerome Powell, mostrou uma certa tranquilidade quanto à política monetária e também os juros dos títulos do Tesouro Americano. E esse assunto vinha preocupando um pouco os investidores por lá, não? Vinha preocupando, sim, mas o Jerome Powell ontem, e ele até continua hoje, né, no Senado, discursando e falando nos eventos que estão acontecendo por lá, né, acabou contribuindo para diminuir alguns temores que a gente tinha. O primeiro é com relação à disparada da inflação nos Estados Unidos. Ele entende que isso é normal, o que vem acontecendo, principalmente porque um dos pontos que ele coloca, ele afirma, né, que essa alta de juros que a gente vem presenciando nas treasuries, principalmente de longo prazo, se dá pelo otimismo que o mercado tem em relação à retomada da atividade econômica norte-americana, né? E isso acaba pressionando também essa mesma expectativa a parte de inflação, porque você tem uma expectativa de aumento de consumo, além também de um repasse de preços, né, de matéria-prima que a gente tem hoje com um risco maior nos Estados Unidos, mas ele trouxe ali uma tranquilidade do seguinte: dificilmente ele não vê a possibilidade, ou seja, ele não tem nenhum risco de que a gente tenha aumento de juros no curto prazo. Trazendo um pouco da nossa análise aqui, né, ele reforça isso ontem, né? E quando a gente coloca a análise que nós temos aqui dentro do nosso cenário base, é de que os Estados Unidos, para que ele possa aumentar juros novamente, ele precisaria ter um cenário de volta de um emprego muito mais forte, de um desemprego muito menor, e o que eles chamam de pleno emprego, pelas análises principal, até do próprio Banco Central norte-americano, deve voltar a acontecer ao longo de 2022, talvez para o final do ano eles consigam voltar nos mesmos níveis que eles tinham pré-pandemia, né? E
esse movimento deve acabar convergindo com a alta da inflação. Quando esses dois eventos acontecerem, quando esses dois eventos se convergirem, provavelmente a gente vai ter a necessidade dos Estados Unidos voltar a subir juros, né? Isso deve acontecer, então, entre ali final de 2022 e início de 2023. Essa é a análise que a gente tem aqui e de uma série de outros analistas também no mercado que estão muito próximos desses prazos, tá? O Powell ontem veio trazer essa tranquilidade, né? Dizendo que o caminho é longo para recuperar totalmente, né? Sobre a inflação, ele afirma, então, que não espera elevação significativa e sustentada dos preços, né? Que elas devem continuar voláteis, né? Esses temores é que pressionam as curvas de juros, mas isso é momentâneo, né? E acaba ajudando para enfraquecer também as moedas emergentes. No caso, a gente acaba sofrendo um pouco com isso também, tá? Mas faz com que a gente deve ter talvez algum movimento do Fed em termos de ou estímulos ou divisão de liquidez, o que fazer no mercado. Mas em termos de alta de juros, que era a grande preocupação, ele acabou tranquilizando o mercado. Boa, muito bem. Era isso, né, Kleber? Acho que a gente passou pelos principais pontos dessa quarta-feira, alguns pontos de atenção, boas notícias de recuperação do mercado por aqui, mas tem muita coisa ainda para acontecer ao longo dessa semana. Teve ontem reunião do Conselho da Petrobras, tem essa pauta de privatizações, tem a questão do auxílio emergencial, da liberação de compra de vacinas. Tem várias questões que ainda vão pautar essa semana, então a gente atualiza mais um pouco no episódio de amanhã, né? Com certeza, tem muita coisa para acontecer, a gente tem bastante dados aí para passar para os investidores, né, para os ouvintes, a gente volta aqui amanhã com mais informações e com convidado também, né? É verdade, amanhã é dia de conversa de mercado por aqui, então não percam. Obrigada, Kleber, a gente se encontra até no próximo episódio. Obrigado você, até amanhã. Até, obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram. Lá a gente distribui vários conteúdos sobre investimentos, assim como levou para vocês o relatório a respeito do que aconteceu com a Petrobras. Então vocês ficam atualizados, inclusive aqui, dos episódios do Investidor em Foco. A gente espera vocês no próximo, nessa quinta-feira. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.